Glória a Deus. Graça e paz. Amém, amados? A Deus seja toda a honra e toda a glória. Amém? Eu quero que você fique de pé. É uma alegria poder ministrar um tema tão precioso. Batalha espiritual. Tem gente que não gosta muito de guerra, né, não? Mas a gente às vezes tem escolha, não é? Não há escolha para algumas coisas. Mas eu quero que o Senhor me dê graça para pelo menos te animar muito para uma batalha onde o Senhor já nos deu a vitória. Amém? Sobre a nossa casa, sobre a nossa família. É um tempo muito precioso e eu quero dividir algumas coisas que eu entendo que são importantes para esse tempo. Nós estamos vivendo dias de trevas, dias difíceis. Nós ouvimos falar sobre muitas guerras, sobre muitas coisas acontecendo. E nessas 3 quintas-feiras, eu quero ministrar algumas coisas que Deus tem colocado ao meu coração sobre batalha que a gente trava todo dia, batalha que às vezes a gente nem sabe que está no meio dela. E sobre todas elas, uma coisa eu sempre falo sobre guerra espiritual. Satanás não tem dó da nossa ignorância. Por isso a gente precisa saber que não tem dó de quem é ignorante. Ah, mas eu não sabia. Ele não tem essa. Não, diabo, não ataca não, porque eu não sabia. Ele não tem dó da nossa ignorância. Por isso que nós temos que estudar e trazer luz da palavra de Deus sobre a nossa história. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 9. Esse texto é uma parábola de Jesus. Jesus contou essa história para falar sobre o assunto que eu quero falar nesta noite com você. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Quem achou diz amém. Assim, né? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu, Jesus está dizendo, lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém? Deixa a sua Bíblia aí na sua cadeira, só um minutinho. Feche os teus olhos, levanta a tua mão para o céu e diga ao Senhor: Senhor, fala comigo. Diga ao Senhor: Pai, eu quero que o Senhor ministre ao meu coração. Feche os teus olhos. Coloca a tua vida e fala: Pai, fala conosco nesta noite em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra. A tua palavra nos revela a verdade. Nela não há dúvida, nela não há contradição. Nós podemos, Senhor, colocar a nossa confiança, a nossa vida, a nossa família, a nossa história em aliança com o Senhor e com a tua palavra. E nós veremos o quanto o Senhor é bom. Por isso, Senhor, neste momento de ministração da tua palavra, nós te pedimos: fala conosco. Ministra aos nossos corações, ministra a nossa casa. Nós te pedimos agora, Senhor, leva os teus anjos até os nossos lares e traz cobertura do teu sangue sobre os nossos filhos, sobre os nossos queridos, sobre os nossos amados. Guarda-nos em ti, revela-nos a porção da tua palavra. Ministra aos nossos corações, que nós possamos nessa noite entender que o Senhor vem sobre nós com ensino, com exortação, com cura, com libertação, e que nós possamos, Senhor, ter uma experiência com o Senhor. Fala aos nossos corações. Espírito, tenha total liberdade de agir no nosso meio. Que cada vida aqui seja ministrada pelo Senhor. Pai, nós entregamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E eu te peço, Senhor, não me permita dizer nenhuma palavra que o Senhor não falaria. E eu te peço, usa-me como um vaso de honra nas tuas mãos, como barro nas mãos do oleiro, para que eu transmita aquilo que é do teu coração e da tua vontade. Nós declaramos: este lugar é teu e nos abrimos para o teu mover, em nome de Jesus.
Amém. Amém? Olhe para a pessoa que está do teu lado antes de sentar e diga assim: Deus quer falar com você. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Quando a gente fala sobre batalha espiritual, ou guerra espiritual, luta, inimizade, briga, ou não você quiser dar, nós temos que ter muito cuidado, porque muitas coisas se falam sobre guerra espiritual e às vezes não tem muita base bíblica. E não que eu saiba muita coisa também, porque eu acho que aqui a gente está para aprender e todo mundo está aprendendo cada dia mais com o Senhor. Mas tem algumas coisas na palavra do Senhor que a gente precisa esclarecer. Às vezes a gente fala assim: eu não gosto muito desse assunto, não gosto de guerra, eu gosto do evangelho do amor. Eu também prefiro a parte do amor. Eu acho muito mais interessante a graça, o favor e o amor. Mas a batalha existe. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que ela foi instituída. Se você olhar na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, você vai ver uma declaração do Senhor Deus, dizendo à serpente: porém, inimizade entre você e o homem. O descendente vai pisar a tua cabeça. É isso que a palavra do Senhor diz. Que há uma inimizade entre luz e trevas. Há uma inimizade entre Satanás e a igreja. A palavra do Senhor fala que Jesus foi tentado. Satanás o tentou, querendo tirar dele o foco da cruz. Então ele fez de tudo, ele apelou, ele entrou numa guerra. Ele entrou num duelo para dizer: eu te dou isso se você fizer isso. Então quando nós olhamos para a palavra de Deus, tantos textos, Daniel você vai ver guerra espiritual, Paulo fala muito bem sobre guerra espiritual em Efésios capítulo 6, e ele diz que a nossa luta não é contra ninguém, amém? Você não tem inimigo, gente. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores e toda a força do mal que opera contra a igreja, que opera contra nós. A palavra do Senhor também diz, João diz assim à igreja, na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 8, aquele que vive na prática do pecado, esse vive com o diabo. Mas aquele que vive em Deus, ele vê Jesus desfazendo as obras de Satanás. É isso que diz. Para isso, Cristo se manifestou. Para desfazer as obras de Satanás. Então, quando a gente fala em guerra espiritual, em batalha, nós estamos dizendo sobre um assunto importante, relevante e existente. E quanto mais nós sabemos sobre batalha, nós vamos sair caçando o demônio, amém? Nós vamos trazendo luz sobre trevas. E aquilo que é trevas, vaza, vai embora, no nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor é luz e as trevas não podem contra a luz. Isso diz a palavra do Senhor. Então, quando a gente fala sobre batalha espiritual, nós falamos da nossa realidade como igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse texto que nós lemos é um texto que Jesus quis trazer uma verdade espiritual sobre as pessoas que estavam ouvindo. Ele diz assim: algumas pessoas que confiam em si mesmo. Sobre essas pessoas que se acham melhores do que as outras, que desprezam as outras, eu quero contar uma parábola e ensinar algo. Esse texto, Jesus está falando sobre um sentimento chamado orgulho. Diga assim comigo: orgulho. E eu quero que você, se você estiver anotando, anote isso. Como quebrar o poder do orgulho nas relações familiares. Muitas famílias são destruídas por causa do orgulho, por causa da dureza de coração. Esse texto fala sobre esse sentimento. O sentimento do orgulho é um sentimento exagerado de se sentir superior às outras pessoas. Tem gente que se sente superior, se acha melhor do que o outro, se acha mais bonito que o outro. Até aí tudo bem, porque tem gente que é bem mais bonito que nós, não é não? Mas tem gente que se acha, né? Enquanto Deus está procurando pessoas. Tem gente que se acha melhor, se acha mais importante, se acha superior. Aqueles que nós chamamos que são arrogantes, altivos no seu coração, têm uma postura contrária à postura do Senhor. Então, quando nós olhamos para esse texto, ele está falando sobre o orgulho. Amados, o orgulho é um sentimento que pode nos levar a parecer muito com um anjo caído chamado Lúcifer. A palavra do Senhor diz, Isaías capítulo 14, versículo 12 a 14, diz assim, ele dizendo, no seu coração ele pensava, eu vou ficar lá no alto, eu vou colocar o meu trono acima do trono do Altíssimo e serei como Deus. O orgulho, ele tem uma semelhança
com Lúcifer. Então, quando a gente fala sobre orgulho, nós estamos falando de uma batalha espiritual que eu tenho e que você tem. Se você tem uma habilidade numa área, você tem que tomar muito cuidado para não cair no orgulho. Se nós temos uma habilidade, nós temos que olhar para nós mesmos e falar assim, eu não posso cair no erro de achar que eu sou melhor do que qualquer outra pessoa, só porque eu tenho uma habilidade, ou um talento, ou um dom. Então, quando Jesus estava falando sobre isso, ele estava falando sobre um homem cheio de orgulho. Quantas vezes eu e você encontramos uma pessoa orgulhosa? Quantas vezes nós olhamos no espelho e nos enxergamos orgulhosos? Sabe quantas vezes? Nunca. Porque é muito mais fácil apontar o erro dos outros que olhar para si. Não é não? É muito mais fácil falar assim, não gosto daquela pessoa lá, muito orgulhosa, ai que nariz empinado. E você, onde está? Você entra na igreja e não fala com ninguém. Ó Deus te achando. Não é? Você entra atrasado para não falar com ninguém porque você não é da turma. Você sai nem espera a bênção apostólica. Porque nós achamos defeito nos outros, mas na gente é difícil de achar. E todos nós podemos um dia cair no laço de orgulho. Quem já teve uma queda em que área for na vida, seja em qualquer área da sua existência, você só caiu por causa do orgulho. A palavra do Senhor diz em Provérbios 16 que o orgulho precede toda a queda. Então só cai o orgulhoso. O simples não cai, sabe por quê? Porque ele sempre vai achar que ele não está no alto, por mais que ele esteja lá em cima. Porque o simples é simples. O simples sabe que o lugar dele, o lugar mais favorável para a existência dele, é aos pés de Jesus. Então ele nunca vai achar que está muito alto. Quando nós olhamos essa palavra, nós vemos aqui um homem com um perfil de orgulho. E amados, eu ministro aconselhamento há mais de 20 anos. E eu descobri que muitos problemas nos casamentos e nas famílias são porque as pessoas são orgulhosas. Duras de coração, porque não se perdoam, porque não, sabe, não vou relevar. Eu vou engolir esse sapo. Não, eu vou engolir esse touro com chifre e tudo. Não, as pessoas não estão engolindo nem mosca, quanto mais o sapo. As pessoas estão tão orgulhosas e presunçosas e fechadas no seu próprio mundo que a família tem se desfeito por causa de sentimento. Não, eu sou melhor do que você. A minha família é melhor que a sua. Eu fiz um favor de casar com você. Você virá solteira a vida inteira, não é? Tem gente que pensa assim. E quando quer desfazer um casamento, sabe, vai lá para sua casinha, para o seu paizinho. Eu preciso se o falar assim, vai lá para o Ceará para mim. Eu batia nele, não é não? As pessoas vivem se achando. E a igreja está caindo nesse erro. As famílias estão passando do limite de achar que aquilo é especial e importante, que isso é bom, para se achar melhor do que qualquer um que existe na face da terra. E nós precisamos olhar para esse texto e ver que este homem, Jesus revela o perfil de uma pessoa que a si mesmo se exalta, mas que será humilhada. Uma pessoa que fala muito de si mesmo, mas não consegue enxergar o outro. Amados, nós temos que tomar uma posição muito clara no reino espiritual. Ou eu me pareço com Cristo, que anulou-se a si mesmo e foi até a cruz, ou eu fico igual o Satanás. Eu vou querer o lugar mais alto. Está me vendo? Eu quero que me veja. Eu quero o mais alto do alto. Sabe por que existem muitas religiões que falam que o homem não precisa de Deus? Que ele é o seu próprio Deus? Porque é a síndrome do Lúcifer. Você precisa de Deus. Você precisa de ninguém. Você é o seu próprio Deus. Você decide. Você vai onde você quer. Eu posso, eu consigo. Isso é uma faceta da guerra espiritual. Quando a gente olha esse texto, Jesus começa a mostrar que existe um perfil de uma pessoa orgulhosa. Tem vários textos que nós poderíamos falar sobre orgulho, mas eu escolhi esse porque ele é fácil, rápido e prático. Olhe aí para a sua Bíblia. Nesse texto de Lucas, capítulo 18, no versículo 11, diz assim, o fariseu em pé. A primeira coisa de uma pessoa orgulhosa, ela sempre está em pé na igreja. Eles estavam no templo orando. Sabe o que significa isso? É o camarada que quer ser visto. A pessoa orgulhosa, ela sempre quer ser vista. Ela sempre quer ser notada. E essa é uma motivação que a gente tem que olhar bem para o nosso coração.
Será que a minha motivação é ser vista? Será que a minha motivação é ser notada? Será que eu tenho esse sentimento mesmo que eu sou mais importante do que a outra pessoa? Ele estava em pé, no seu íntimo, dizendo, ainda bem que eu não sou como o fulano. Ainda bem que eu sou eu mesmo. Olha como que Deus, num dia muito inspirado, me fez. É assim que o orgulhoso se sente. O dono, o senhor do território. Aquele que é o melhor. E quando a gente olha para algumas pessoas e elas querem espaço, elas querem ser vistas dentro da família, há muito sofrimento sobre isso. Quantas mulheres têm massacrado os seus maridos, os seus filhos, porque elas querem ser vistas com a melhor roupa, com o melhor cabelo. Eu vou contar uma coisa, é um pecado, eu vou confessar publicamente. Primeira vez que eu cheguei aqui na Família da Fé, e eu vi toda aquela mulherada loira, minha cabeça pensou, o anjo da água oxigenada passou por aqui. Eu falei, gente, quanta mulher loira e bonita ao mesmo tempo. O que eu estou fazendo no meio desse povo? Meu cabelo enrolado e nem loira sou. E aí a gente percebe que a gente começa a colocar algumas situações que a gente quer aparecer. Eu lembro que uma mulher, num aconselhamento, falou assim, meu marido tem que trabalhar e fazer o que eu quero. Que meu pai fazia o que eu queria. O que a senhora acha, pastora? Eu falei, eu acho que você precisa apanhar. Está meio atrasado, mas o pai não bateu, quem sabe agora? Não é? Amados, quantas pessoas querem ser notadas, ser vistas, querem ser tratadas de maneira diferente? E isso vai massacrando a família. Quantos maridos tratam suas esposas como se elas não fossem nada? Pior que o empregado, sabe por quê? Porque a empregada ganha tutu, ganha dinheiro no final do mês. E tem mulher que não ganha nem muito obrigado depois de uma janta especial. Esse é o sentimento do orgulhoso. Ele quer ser notado e o resto é resto. Algumas frases me chamam muita atenção. Alguns exemplos de pessoas orgulhosas me chamam muita atenção. Tem marido que diz assim para a esposa, ó, nós vamos em tal lugar, você não fala nada não, tá? Se abrir a boca vão descobrir que você é burra. Você rima, mas eu ouvi isso de uma mulher muito inteligente achando que era burra. Ele dizia assim para ela, fica calada porque com a boca fechada já é besteira que vai sair da sua boca. Eu já vi mulheres dizer assim aos seus maridos, não conta a sua história não. Não fala a sua história porque vão saber que nós é pobre. Não é? Não dá suas bolas fora, fica quieto. Para de falar essas coisas, que você nasceu lá na roça, que você fazia isso. Vão descobrir alguma coisa. Amados, nós temos que entender algo muito importante. Tem muitos filhos tratando os pais como se fossem empregados, sendo o centro e a atenção da família. Família não é isso. Família não tem o maior ou não tem o melhor. Família, nós todos somos iguais dentro da nossa casa. E ali nós exercemos a bênção do Senhor. O orgulho que Satanás quer é destruir, é colocar alguém em evidência. Eu tenho uma pessoa muito querida, um casal amigo meu, e por anos eles passaram em aconselhamento, e eu disse assim para eles uma vez, não sejam vocês os inimigos, porque um competia com o outro. Não, porque eu vou comprar o carro, não, porque eu vou ganhar o prêmio, não, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo. Eu falei, gente, vocês são casados, gente. Que duelo é esse? Por que não? Nós vamos comprar o carro. Por que não? Nós vamos ter um filho. Tem gente que fala assim, o filho é meu. Eu, quando estou brincando em casa, e as crianças acontecem alguma coisa, eu falo assim, Lázaro, e a tua filha? O teu filho, né? A gente tem essa brincadeira, mas presta bastante atenção. Investiga o seu coração. Se você não está debaixo de uma intenção de Satanás te levar à queda. Achar que você é melhor que o seu marido? Achar que você é melhor que a sua esposa? Pensa bem nisso. Achar que você é melhor que os seus pais? Nós olhamos tantas vezes para as pessoas que querem ser o centro, querem ser vistas. E nós temos que ter muito cuidado, porque o centro das atenções é o lugar mais visível da queda. Se você está andando, você cai lá na ponta da igreja, ninguém vai ver. Se cai aqui no altar, todo mundo vê. Esse homem, ele ficou de pé. Ele era fariseu. E ele queria falar assim, eu sou o cara e eu vim orar. Cuidado, meu irmão, nós temos que ter cuidado como família. Do tipo de educação que nós estamos dando aos nossos filhos. Nossos filhos, eles podem ser bons em muitas coisas.
Mas a melhor coisa que nós podemos ensinar aos nossos filhos é eles serem servos. É eles saberem servir a sociedade. É eles saberem servir as pessoas. Este homem tinha uma característica, ele ficou de pé. Ele queria o centro das atenções para si. É assim que Satanás quer também. Quando nós olhamos essa palavra, tem outra coisa muito interessante que esse homem faz. Ele faz uma oração. E nessa oração ele não faz pedido nenhum. Ele agradece a Deus por ser quem ele é. Olha que coisa linda. E ele diz assim: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens. Sabe qual é a característica de uma pessoa orgulhosa? Ela menospreza os demais. Ela é cruel em amor. Ela é uma pessoa que olha para si mesma e diz assim: ainda bem que eu não sou o fulano. Ainda bem que eu não sou aquele. Ainda bem que eu não sou o adúltero. Ainda bem que eu não sou o ladrão. Ainda bem que eu não sou como esse que está aqui do meu lado. Esse homem dizia. Então, há uma coisa muito interessante numa pessoa orgulhosa, e a gente pode se identificar a nós mesmos e a outros. Ela menospreza. Ela fala dos outros. Ela traz rótulos para os outros. Ela olha defeito no outro. Ela vê o pecado do outro. Ela faz julgamento do outro, colocando a si mesmo como melhor. E este é uma coisa muito interessante, porque quando esse homem fala que ele não é igual ao outro, ele diz assim: eu não sou nem como esse publicano. Sabe por quê? Porque eu jejuo 2 vezes por semana. Eu sou muito espiritual. E eu dou dízimo de tudo. Quando eu comecei a pastorear, Lázaro e eu morávamos em Rio Claro. Teve uma mulher que uma vez entrou na nossa casa, coitada, ô Jesus, só o sangue do cordeiro, coitada de mim que estava na frente daquela mulher. Ela falou assim: eu quero ter uma conversa. E a gente estava saindo de uma igreja, de uma cidade indo para outra. Ela falou assim: porque é o seguinte, eu dou o dízimo, eu pago vocês. E eu olhei para aquela mulher de quase 2 metros de altura, eu de 1,5, eu falei: e agora? O que eu faço? Aí eu sou uma pessoa esperta, se eu for brigar, eu vou perder. Eu fiz um bolo. E pus uma mesa. Eu falei assim: irmã, você dá o dízimo, deixa eu te dar o bolo, né? E vamos conversar. Eu fiz um bolo e pus uma mesa e a gente foi... Eu lembro que a gente tinha comprado um bolo de nozes, porque tem coisa, irmão, que você não esquece na vida. A mulher estava tão furiosa com uma situação que ela chegou assim: eu quero uma solução porque eu sou dizimista. Olha, presta bem atenção, este homem, ele não se compara por aquilo que ele é. O orgulhoso não se compara por aquilo que ele é, porque ele não se enxerga. Ele se compara por aquilo que ele faz. Ele se compara pelo carro que ele tem. Ele se compara pela casa onde ele mora. Ele se compara por as coisas que ele possui, não porque ele é, porque ele não sabe, às vezes, quem ele é. Porque ele sempre quer ser mais do que ele é. Às vezes a gente não está enxergando quem somos e vivemos nos comparando com aquilo que possuímos, com aquilo que temos. Amados, isso é um equívoco, isso é um erro, e isso gera muita guerra dentro das famílias. Porque ninguém aguenta ser desprezado. Ninguém aguenta viver com uma pessoa que se acha superior a ela. É muito difícil você conviver com alguém que se acha acima dos outros. Eu lembro que uma certa vez eu trabalhava e estava trabalhando no escritório e o meu chefe era um psicólogo e ele estava conversando. E aí eu falei: não, porque eu sou crente, eu sou esposa de pastor. Ele falou: mas como assim você é inteligente? O que aconteceu? Você ser crente precisa ser burro? Eu falei: você está fora, você não entende. Se você colocar em estatística, quem mais lê são os cristãos. Sabia disso? Que a gente aqui mais lê, porque pelo menos a Bíblia a gente lê, irmão. Mas não é só isso não, a gente lê mesmo porque a gente lê. E aí eu comecei a conversar com ele, eu falei: de onde tem essa ideia? De se achar superior só por causa de uma crença. De se achar superior só porque mora num bairro, porque tem um carro, porque tem uma cor de pele, um tom diferente no cabelo. Amados, nós precisamos quebrar, porque o orgulho leva muitas vezes as pessoas a tomarem uma posição quase beirando o ridículo. Você quer ver a manifestação de um orgulhoso? Ele pergunta assim para você: você sabe com quem você está falando? Já ouviu alguém falar isso? Você sabe com quem você está falando? Se a pessoa não sabe, a gente vai saber, não é não? Tem algumas coisas interessantes, Mas quem você acha que você está falando? Já viu alguém falar isso com você? Está falando com quem? É a manifestação do orgulhoso. É a manifestação de uma pessoa que vai trazer dor a outras pessoas. É a manifestação de uma pessoa que a si mesmo não se reconhece como ser humano,
se parece muito mais com Deus. Ela se acha superior aos outros. Então, quando esse homem diz assim, eu sou melhor porque eu não adultero, eu sou melhor porque eu não roubo, eu sou melhor porque eu não sou publicano, eu sou melhor porque eu faço coisa de gente santa. Só que não era santo. Porque fazer coisa de gente santa não significa ser santo. Quantas pessoas falam de família e não vivem bem em família? Quantas pessoas que nós vemos que xingam os seus pais, que menosprezam de onde vem? Eu sempre conto uma coisa muito engraçada. Uma grande amiga minha chegou para mim e falou assim, Rê, não fala que você é cearense não. Eu falei, por quê? Porque não é chique. Eu falei, vou falar que eu vim da onde? Olha o meu tamanho e a minha cabeça. Não tem como negar. Tem como negar de onde vim? Tenho cabelo enrolado. Eu tenho 1,5 m, tenho cabeça grande e olho cor de mel. Olha a mistura. Entendeu? Não precisa nem de RG, filha. Você já sabe que eu vim de Ceará. Tem pessoas que mentem. Da onde vem? Tem pessoas que não respeitam a história dos seus pais. Quantas pessoas não querem visitar os pais porque tem vergonha onde o pai mora? Só que foi onde ele mora que trouxe alimento para você fazer faculdade, meu irmão. Que te colocou numa empresa. Foi o pai que muita gente tem vergonha, que acordava de madrugada para orar e jejuar pelas nossas vidas. Tem muita gente se achando santa e enganada pelo orgulho, precisando guerrear mais contra nós mesmos para enxergarmos quem somos em Deus, para enxergarmos que nós não somos nada sem Ele. Que a nossa família é o lugar mais importante da face da terra. Eu não vou tratar bem o meu patrão, eu não vou tratar melhor o fulano de tal que eu tenho negócio. Quem vou tratar bem é dentro da minha casa, são os meus. Eles são herança do Senhor. Eles não podem ser menosprezados. Eles não podem ser, nós não podemos trazer sobre os nossos filhos palavras de desprezo. Ah, você não vai dar nada na vida. Você é um vagabundo. Não! Eu ouvi de uma pessoa um dia dizendo assim, eu vou colocar o meu filho como sócio e não vai dar nada na vida mesmo. Pelo menos ele vai ter a garantia de ter dinheiro. Só você tem um pai assim, Jesus, misericórdia. Ei, na igreja. Nós temos pessoas que estão trazendo sobre os seus filhos, sobre as suas famílias, dores, porque menosprezam a capacidade dos filhos, o intelecto da esposa, o intelecto do marido. Tem pessoas vivendo uma família destruída, cheia de religiosidade. O cara tem horário para orar, tem horário para jejuar, tem horário para ler a Bíblia, ele sabe a Bíblia de capa a capa. Não conhece a professora do filho. Olha que coisa séria. Não sabe como está a alma da esposa. Não sabe como está a alma do marido. Tem mulher que sabe a grife. Sabe o nome, tudo quanto é sapato. E nunca foi na escola do filho saber como está a aula, como foi a prova. Tem alguma coisa muito errada com a sociedade. E a igreja não pode ser assim. E nós não podemos jejuar e dar o nosso dízimo e achar que nós vamos para o céu. Nós temos que mudar o nosso conceito. E nós temos que voltar à origem da palavra do Senhor. Porque este homem era um homem orgulhoso. E este homem estava menosprezando as outras pessoas. Se julgando superior, não por aquilo que era. Porque o texto deixa claro que ele não sabia quem ele era. Ele sabia o que ele fazia. Tem muita gente que sabe fazer coisa, mas não sabe ser alguém. Ser transformado pelo Evangelho da Graça. Não sabe ser alguém que vai diante de Satanás dizer, eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo que eu vou viver todo o milagre dele sobre a minha vida. Eu sei que ele vai fazer infinitamente mais. Eu vejo algumas pessoas fazendo libertação. Esses dias nós estávamos vendo Lázaro e eu na TV, uma pessoa fazendo libertação. Não, porque eu estou mandando, porque eu falei, e o nome de Jesus, quando vai chegar? Era tanto eu, e o demônio saía. O demônio estava lá. E ela, não, porque eu estou com pressa. Eu estou com pressa. E eu olho para a Bíblia e Jesus não tinha pressa com pessoas. Mas dizia para os demônios, sai, sai. Os demônios saíam. Amados, a gente precisa abrir espaço
no nosso coração para entender a simplicidade da palavra. Só do jeito que ela é. Outra coisa que esse texto diz sobre uma pessoa orgulhosa, que ela é amante de si mesma. Como diz lá em 2 Timóteo no capítulo 3. Nos últimos dias terão pessoas orgulhosas, desordeiras, rebeldes, amantes de si mesmo. Esse homem era amante de si mesmo, ele só falou de si. A oração desse camarada, ele diz assim: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros. Porque eu sou o cara. Ele não pediu para a esposa, não pediu para o filho, ele não pediu para o vizinho, ele não intercedeu pela nação, ele era fariseu, ele era religioso. Ele tinha a habilitação da palavra, da Torá, da Bíblia, dos profetas para fazer qualquer tipo de oração pela sua nação, pela queda do Império Romano, pelo menos. Ele tinha toda a possibilidade intelectual e religiosa para fazer uma oração intercessória, um clamor. E a oração que ele fala é dizendo dele mesmo. Dizendo, eu sou. Eu faço, eu consigo. O orgulhoso só pensa e só fala de si mesmo, daquilo que consegue, daquilo que faz, daquilo que é o seu próprio interesse. Quantas famílias estão destruídas, porque as pessoas estão vivendo uma história onde a única pessoa no lar é a única pessoa que pode escrever, ou que pode falar, ou que pode assinar a sua história. Família é lugar de comunhão, não de exclusividade. Tem gente com 50 anos tão mimado, se não fizer do jeito que ele quer ou do que ela quer, ela já fala, a casa cai. Pessoas que só pensam em si mesmo. Pessoas que se acham tão orgulhosas da sua santidade, ao ponto de não sentir mais que é pecador. Meu irmão, no dia que a gente sentir que a gente não precisa mais da misericórdia, nós esquecemos o que é evangelho. O orgulho, ele é tão forte e ele é tão unido com a religiosidade que esse homem diz assim, eu não sou pecador, eu não roubo, eu não adultero, eu não minto, eu não faço isso, nem sou como esse publicano. Ele fala assim, eu não peco e nem quero estar perto de quem peca. O orgulho religioso faz isso comigo, com você. Nós podemos cair nesta tentação de acharmos que somos tão santos que não precisamos mais de ninguém. E na verdade devemos nos afastar, porque aquelas pessoas não podem estar do nosso lado. Já pensou num negócio desse? Isso é o cúmulo. Agora uma pergunta nós temos que fazer. Você conhece alguém assim? Se você não conhecer ninguém, eu te apresento alguns. Porque tem muita gente assim. Tem muita gente pensando só em si mesmo. Tem muita gente olhando só para si. Tem muita gente achando que é o dono da verdade. Tem muita gente achando que sabe tudo de todos e ao mesmo tempo. Tem muita gente achando que é tão santo, que não precisa mais orar pedindo nada a Deus, só lembrando a Deus quem Ele é. Essa é a oração deste homem. Amados, quando nós olhamos esse texto, nós vamos fazer uma avaliação sobre a motivação do nosso coração, se o orgulho não tem dominado os nossos corações. Se esse sentimento não tem passado sobre os nossos corações. Como crente, você pode cair nessa tentação. Ai Deus, ainda bem que eu sou salva, né? Você passa, você vê alguém na rua bêbado, ai louvado seja Deus pela minha salvação. Olha o cúmulo do orgulho religioso. Quando você vê alguém com dor, passando uma dificuldade, uma tentação, e você fala assim, também não orou, não jejuou, tenho certeza. Faliu, não era dizimista nem ofertante, porque a gente tem solução para tudo. Só não temos. A religião não nos permite ter o amor de Cristo mais. Quais são as motivações do nosso coração? Como que anda a nossa vida dentro da nossa casa? Este homem nos dá um perfil muito claro de uma pessoa cheia de orgulho. Ela chega ao cúmulo de se achar tão importante e tão santa, que graças a Deus, ela não é como os demais. Amados, essa situação está na mente. Toda a batalha espiritual está na nossa mente. E esses pensamentos precisam sair de dentro da nossa casa, sair de dentro da nossa mente. Você não é melhor que seu esposo, nem o seu esposo é melhor que você, nem os seus filhos são melhores do que os filhos dos outros. Nós somos pessoas carentes do amor e da misericórdia do Senhor. Pessoas que precisam travar uma batalha consigo mesmo.
E a maior ignorância que nós podemos ter é não olhar para dentro de nós e começarmos a fazer ajustes. É não olhar para dentro da nossa vida e começar a analisar a nossa própria história. Eu lembro que no momento de muita luta, assim, muita dificuldade nossa em casa, nós fizemos uma oração e por algum tempo fizemos essa oração. Senhor, no dia que o Senhor trouxer de novo a alegria sobre os nossos corações, no dia que o Senhor mudar essa história de tanta dor, uma coisa nós vamos fazer. Tem misericórdia de pastores. Lázaro e eu orávamos isso. Porque quando Lázaro ficou doente, nós tivemos que entregar à igreja. Sabe os meus amigos pastores que eles fizeram? Falaram que a gente estava em pecado. Amigos. Não nos visitavam. Sabe por quê? Tinha medo de eu pedir dinheiro. Por que não te visita? Porque tem medo de pedir o teu dinheiro. Sabe por que não vão te visitar? Ah, não vou visitar aquele lá, está com problema financeiro. Dá de pedir dinheiro emprestado. Não é isso? Tem alguma coisa muito errada com a igreja. E nós precisamos, como igreja, tomar uma decisão de sermos igreja. De combatermos Satanás face a face. Não com palavra, mas com uma atitude que faz ele correr da nossa frente. Porque onde a luz está, o diabo não pode estar. Aonde um crente ora, capeta não fica. Aonde alguém clama, as trevas vão embora. Aonde há verdadeiro louvor e adoração, há uma libertação genuína acontecendo. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos que pensar algo. Como que está a minha família? Eu tenho sido esse fariseu? Eu sou a pessoa que tem causado dor na minha casa. Eu tenho orgulho de quem eu sou, do carro que eu tenho, do dinheiro que eu tenho. Eu tenho orgulho dessas vaidades que não vão entrar no céu. Sou eu essa pessoa? Se sou eu essa pessoa, eu preciso mudar. E nós devemos sempre lembrar como se vence o orgulho. Porque quem vence o orgulho, vence Satanás. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: quem vence o orgulho, vence Satanás. Tem muita gente levando surra do capeta, porque é orgulhosa. Tem muita gente. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, e ela nos dá algumas maneiras de vencer o orgulho, eu quero falar sobre isso. Como a gente pode vencer o orgulho? Como que a gente quebra esse espírito de orgulho, que me faz sentir melhor do que o outro, que me faz achar melhor do que o outro, que me faz colocar guerra dentro da minha casa e levar outros a sofrerem, porque eu quero tudo do meu jeito, da minha maneira. Como se quebra esse espírito de orgulho? A palavra do Senhor diz em Tiago capítulo 4, versículos 6 e 7, eu quero que você abra esse texto comigo. Vai lá para Tiago, depois de Hebreus. Vamos lá, capítulo 4. A primeira coisa que vence Satanás está nesse texto. E é um texto poderoso das Escrituras. Tiago 4, versículos 6 e 7 diz assim: mas ele concede graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, finalizando, faça dessa maneira, ele está dizendo: portanto, submeta-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Nós queremos vencer Satanás. Nós queremos vencer o orgulho. A primeira coisa que nós temos que ser humildes. Porque se tem alguma coisa que é rejeitado, resistido antes de Satanás, é o orgulhoso. Deus primeiro rejeita o orgulhoso, para que o humilde rejeite Satanás. Esse texto é muito claro. Tem gente que há uma resposta de Deus no reino espiritual sobre o orgulho. Deus rejeita. Ele não tem parte, ele se opõe ao orgulhoso. Mas ele concede graça a quem é humilde. E só tem uma maneira de nós resistirmos Satanás: sendo humilde, sujeitando a palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor diz, eu vou fazer. Aí Satanás vem e eu vou resistir na minha humildade, e eu vou resistir diante da presença e da palavra do Senhor, e ele vai ter que fugir da minha vida. A única maneira, amados, de nós vencermos o orgulho da nossa própria alma é sendo humilde,
é servindo. Nós temos que ter a capacidade de nos dobrar, de servir, de nos curvar, de fazer para o outro, de servir o outro, de servir a sua casa, de servir os seus irmãos, de trazer algo. Eu estava numa igreja uma época, e eu lembro disso assim, que era tão interessante. 2 fatos ocorreram muito interessantes nessa igreja. Era uma igreja muito grande, umas 4.000 pessoas, e um dia nós estávamos arrumando as cadeiras e tinha um senhor arrumando as cadeiras. E aí todo mundo arrumando a cadeira, e ele estava junto, ele estava na equipe diaconal também, arrumou a cadeira. Depois de muito tempo eu fui descobrir que aquele homem era um juiz e arrumava a cadeira. Ninguém nunca chegou e falou assim: eu sou juiz, não arrumo cadeira. Ele arrumava a cadeira. Eu lembro que nessa mesma igreja, uma vez eu fui subir no altar, e tinha um segurança assim, que não podia entrar no altar, e eu falei assim, eu queria ir ali, falar com aquele camarada, era o Lázaro. Né? Tinha lá os bispos, os apóstolos, eu vou lá falar com meu marido. Ele falou: não, você não sobe. Não, eu sou a esposa dele que está ali no altar, deixa eu subir. Ele falou: olha, se você é mulher daquele cara, eu sou a rainha da Inglaterra. Pensa num homem grande. Aí o Lázaro me chamou. Aí eu subi. Meu irmão, toda a ceia que eu encontrava com ele, eu olhava para ele e falava: oi, rainha da Inglaterra. Eu não perdi a oportunidade. Precisava disso. Amados, seja humilde. A palavra do Senhor diz que na humildade nós revelamos a verdadeira espiritualidade. O humilde, ele é espiritual, ele se dobra, ele serve, ele se coloca à disposição. Quer ver a oração linda que Davi fez? Ele disse: Senhor, quem sou eu? E quem é a minha casa, a minha família? Para que o Senhor lembre de mim, coloque sobre mim Israel. Eu não sou ninguém. Eu sou apenas um servo. Esse é o coração que Satanás tem medo. É desse povo que o capeta foge. É desse povo, que é esse povo que resiste Satanás e as obras do mal. É o povo que aguenta a pancada, é o povo que aguenta os outros ficar falando, é o povo que as pessoas barram, mas ele está lá humilde, servindo, caminhando e glorificando o nome do Senhor. Sirva, meu irmão, sirva. É para isso que o Evangelho serve, para nos fazer servos do Altíssimo. Seja humilde. Seja dentro daquilo que você pode, sirva a tua casa, sirva a tua família, faça por aqueles que você ama. A outra coisa que vence o espírito do orgulho é: considere o outro superior a você. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim: eu te considero superior a mim. A palavra do Senhor diz em Filipenses capítulo 2, versículo 3: considere uns aos outros superiores a si mesmo. Considere que a pessoa que está do teu lado é um vaso de honra do Senhor. É alguém que Deus ama. É alguém que Deus morreu por ela. É alguém que tem a unção do Deus Todo-Poderoso. É alguém que tem dignidade do Senhor. Considere o falido, porque ele vai se levantar. Considere o humilde, porque o Senhor vai exaltar. Considere o enfermo, porque ele vai ser curado. Amém? Considera que o outro vai viver numa outra dimensão. Amém? Nós precisamos entender esse evangelho. O evangelho que diz que o pastor Pedro é melhor que a Regina. Que o pastor Ricardo é melhor que a Regina. Que o Ismael é melhor que a Regina. Que eu estou aqui para servir. E se o meu serviço pode trazer alguma glória, é para a honra e glória do nome do Eterno, de Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário. Paulo diz: ele sendo Deus, não usurpou, não pensou, não indagou nessa missão, dizendo: eu sou melhor, como que eu vou lá ser homem, depois morrer na cruz? A cruz é maldita. Ele sendo Deus, se dispôs, se despiu para um projeto de humilhação pública, por mim e por você. A cruz é minha e sua, mas ele decidiu ir no meu lugar e no seu. Quem deveria estar lá sou eu, pecadora, não Jesus Cristo de Nazaré. Mas ele, diz as Escrituras, ele olhou e falou para o Pai: conta comigo. Se é para salvar a humanidade,
eu vou me humilhar, não considerando ele, o que ele deixou no céu, se tornou homem, para trazer sobre nós a total salvação. Na cruz é a resolução do nosso problema, meu irmão. É lá que foi quebrada a maldição, é em Jesus que nós temos a vitória. Nós precisamos aprender com o Mestre, os outros são superiores a nós. E uma das coisas interessantes que Jesus fala com Pedro, depois de caminhar tanto tempo com Pedro, ele diz uma frase assim: Pedro, é o seguinte, quando você se converter, fala para os outros. Sabe por quê? Porque Pedro estava acompanhando Jesus. Mas quando Pedro negou, e quando Jesus teve uma cura na alma de Pedro em João 21, ele descobriu o verdadeiro evangelho. Aquele homem era apacentador. Ele era pescador de homens. Amados, nós olhamos para a palavra do Senhor e nós temos que levar em consideração isso. Quem é especial é você. Para mim, a melhor parte do meu casamento se chama Lázaro. E uma das coisas interessantes que eu vejo muitas vezes nos casais, nas famílias, é que a gente não promove o outro. Eu lembro quando eu comecei a pregar, pensa numa pessoa, até hoje não prego bem, mas eu pregava muito mal, mas mal. E eu, Regina, quis fazer a primeira mensagem qual? Mateus capítulo 4, uma coisa facinha. Tentação de Cristo, eu preguei. Pastor Jonas, doutor Jonas ouviu a pregação. Aí depois de 3 anos pastoreando o doutor Jonas, nós fomos para outra igreja. E eu fui tomar um café na casa de casal, o Jonas e a Elvira. E ele falou uma coisa assim, e doutor Jonas, acho que é 45 anos mais velho que eu. E ele falou assim: eu preciso te contar uma coisa. Eu falei: fala, doutor Jonas. Eu disse: olha, quando você começou a pregar, filha, era ruim, hein? Pensa numa coisa triste. Quando o Lázaro falou assim: a Regina vai pregar domingo, ele falava: meu Deus, eu tenho que ir. Era ruim, filha, de te ouvir. Mas eu te amava, então eu te ouvia do mesmo jeito. Mas você melhorou muito. E eu fiquei pensando, um advogado, um major da polícia, tinha 65 anos, ouvi uma menina de 21. Pelo simples fato, porque ele me amava. Não porque eu sabia fazer o que eu estava fazendo. Só porque ele me amava. Considere os outros só pelo fato que o amor é muito mais importante do que o que as pessoas fazem por você. Amém? Outra coisa que vence o orgulho é quando nós amamos e amamos até o fim. João capítulo 13, versículo 1, Jesus diz: eu os amei, eu os amo e amarei até o fim. Jesus amou os discípulos até o fim, e ali ele lava os pés dos discípulos. Nós precisamos, como família, resgatar a verdade do amor. Resgatar essa fidelidade. Até quando eu amo meu filho? Até o fim. Ah, pastor, o meu filho está nas drogas. Mas eu amo. Minha mãe dizia isso. Não importa o que você fez. Eu vou te amar. Eu te resolvo aqui em casa, mas que eu vou te amar, eu vou te amar. Lá fora eu te defendo. Mesmo que aqui em casa o couro come. Mas lá fora você é meu filho. Aqui em casa te resolve. Nós temos que amar e proteger a nossa casa. Você quer ver Satanás sair da sua história? Ame. Ame até o fim. Lava o pé do traidor, porque Jesus lavou os pés de Judas, sabendo que Judas ia trair. E a Bíblia diz que Jesus amou Judas e amou até o fim. Quando Judas veio dar um beijo no rosto de Jesus, Jesus disse assim: que tu faz aqui, amigo? Se Judas tinha intenção de ser traidor, se Judas deixou seu coração ser contaminado com Satanás, isso não tinha nada a ver com o coração de Jesus. Jesus o amou e o amou até o fim. Nós precisamos, como igreja, amar e amar até o fim, e insistir em amar e promover o amor, e dizer a esta nação, e dizer ao lugar onde nós moramos, que vale a pena amar as pessoas e amar até o fim, cuidar delas, ministrar a palavra da revelação, mostrar o caminho. E aí, se ela for embora, se desviar e voltar, nós mostraremos o caminho de novo, porque nós amamos e amamos até o fim. Amém? É isso que faz o orgulho, é isso que faz Satanás sair de perto da vida do crente. Não é a língua estranha que você fala, nem a profecia que você entrega, nem o seu jejum, nem o seu dízimo. O que faz os capetas sair da nossa frente é a humildade. É o nosso sentimento em relação ao outro. E a maneira como nós amamos as pessoas. Como nós demonstramos gentileza com as pessoas.
E a última coisa, eu quero que você abra lá, volte comigo, em Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 18. O que vence o orgulho é reconhecer que a nossa casa precisa do favor de Deus. Amém? Olha o que diz no versículo 13. Nós falamos da oração de um homem orgulhoso. Nós vamos falar de uma oração simples, de um homem muito, muito humilde. Ele diz assim: mas o publicano ficou à distância. Não queria ser notado nem ser visto. Ele ficou à distância. Ele nem ousou olhar para o céu, mas batendo no seu peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Deus, tem misericórdia de mim, porque eu preciso criar os meus filhos no temor do Senhor. Deus, derrama favor na minha casa, porque eu não quero perder meu casamento, para o meu coração duro, para a minha insubmissão, para a minha arrogância. Nós vamos reconhecer o favor de Deus. Uma vez aconselhando um casal, eu ouvi de um homem tão inteligente, uma frase tão emburrecida. Ele disse assim para a esposa: você tem tudo. Eu te dei a casa que você queria. Eu te dei o carro que você queria. Eu te dei tudo que você queria. Está faltando o quê? Aí eu não resisti. Eu respondi no lugar da mulher: homem. Entendeu? Sabe por quê, irmão? Porque se não for a misericórdia do Senhor, a gente não sabe ser esposa como Deus quer. Se não for a misericórdia do Senhor, um homem não tem capacidade de amar uma mulher. Se não for a misericórdia do Senhor, uma mulher não tem capacidade de respeitar o marido. Porque dentro de nós tem um negócio assim: ele precisa saber que eu sei, não é? Mulher tem esse negócio, ele precisa saber que eu vou fazer, para ele saber que eu sei. E tem muito homem que está morrendo atrás do dinheiro e perdendo o coração da sua esposa. Quando nós olhamos para essa palavra, esse homem só diz uma coisa: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu acho que nesta noite nós podemos fazer essa simples oração em favor da nossa casa, em favor da nossa família. Deus, tem misericórdia de mim. Deus, tem misericórdia dos meus pensamentos. Sabe, amados, quando eu penso que Deus sabe o que eu penso, Ele me ama demais. Não é? Já pensou pensar isso? Parou para pensar? Pensa comigo. Deus sabe o que você pensa. Pensou? Você sabe, você pensou nisso. Deus sabe que você pensou nisso. E mesmo assim Ele insiste em te amar. Teve uma pessoa que falou assim: pastora, mas eu posso querer matar alguém? Eu falei: querer, nem querer pode. Na época da lei até que podia o querer. Era olho por olho, dente por dente, aí a gente podia analisar. Mas na graça, até os nossos pensamentos podem se tornar uma muralha que nos separa de Deus. Mas mesmo a gente pensando que não devia pensar, Deus nos ama. Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Deus, tem misericórdia de mim, porque eu tenho uma família para te apresentar. Sabe, meu irmão, você tem algo que você vai dar conta. Lá no trono, diante do Senhor, é da sua casa e da sua família. Deus não vai perguntar para você o saldo do seu banco. Deus não vai perguntar a coleção de seus sapatos. Nem o quanto você pagou naquele jogo de roda de carro que dava para você pagar 1 ano de plano de saúde, meu irmão. Mas Deus vai falar que você ensinou para os seus filhos. O quanto você orou com eles. Ele vai perguntar se você foi abrigo na tempestade de alguém. Ele vai perguntar se você foi a pessoa que mais segurou as pontas quando o desemprego bateu na sua porta. Tem muitas famílias no Brasil hoje caindo porque decidiram colocar o seu trono acima do trono de outro. Nossa família não pode ser assim. Na nossa casa só existe um trono, é de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Nós não precisamos de trono. Nosso maior trono é o joelho dobrado. É a humildade ao serviço. É saber, é só a misericórdia dele que nos coloca de pé. Nós queremos vencer Satanás. É simples. É só ser como Jesus. Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. Se todos nós saímos aqui com um compromisso de sermos servos dentro da nossa casa, o Evangelho vai atrair as pessoas de fora. Porque se algo que a gente tem como pregador saber, sempre falo isso, as pessoas quando nos ouvem, elas são inteligentes, porque tem gente que fala coisas que acho que a gente não pensa. Já percebeu que você está ouvindo uma coisa, cara, ele falou isso. Ele falou isso, você acha que eu não estou pensando no que ele disse? Mas eu tenho consciência que você é uma pessoa muito inteligente para saber que você pode quebrar o seu orgulho, que eu posso quebrar o meu orgulho e voltar ao princípio e viver o exemplo simples de Jesus. O Evangelho continua sendo do carpinteiro. A glória será dos reis, Senhor dos senhores. Mas o Evangelho foi escrito na vida de um carpinteiro. Mas um dia, os céus vão se abrir e o Rei dos Reis virá com muita glória, com muito poder, buscar uma igreja que o Evangelho vivido foi o Evangelho do carpinteiro. Que a nossa casa tenha esse Evangelho simples. Deus tem misericórdia de nós, porque nós somos pecadores. Amém? Feche os teus olhos. Baixa a sua cabeça. Eu quero te convidar a refletir e dizer essa pequena frase. Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou tão pecadora. Pai, tem misericórdia dos meus filhos, porque eles são pecadores. Tem misericórdia, tem misericórdia. A maior arma na guerra espiritual é a humildade e a capacidade de sermos como Jesus foi. Pai, no nome de Jesus, nós queremos declarar que na nossa casa é lugar de vida. Que o orgulho, a soberba, a arrogância não vão ter trono na nossa casa. Nós não teremos o sentimento de querermos ser maiores, de buscarmos o lugar mais alto e ali colocar o nosso trono e sermos pequenos deuses. Não, Pai, nós queremos nesta noite nos prostrar diante do Senhor e declarar, Pai, que não é aquilo que eu faço que te impressiona. Não é o jejum que eu faço que muda ou que abre os céus. Senhor, não é aquilo que eu prego, aquilo que eu faço, mas é o meu coração rendido. É a minha humildade que abre os céus sobre a minha vida. Tua palavra diz, Senhor, dá graça. O Senhor enche de favor o humilde, enche de favor o servo. E é assim que nós queremos. Nos humilharmos na presença do Senhor, na potente mão do Altíssimo Deus. Para caminharmos de glória em glória, de fé em fé, glória em glória, refletindo a glória de Cristo pelo Espírito Santo em nossas vidas. Pai, nós temos família e nós não queremos perder as nossas famílias para Satanás. Nós não queremos perder a nossa família para um orgulho bobo, para uma falta de perdão. Senhor, nós não queremos perder o nosso casamento, Pai, por não querer ajustar ou conversar, não. A nossa casa é lugar de cura, é lugar de restauração. A nossa casa é lugar de conserto. A nossa casa é lugar de mudança. E eu declaro em nome de Jesus que esse espírito de orgulho vai sair hoje da nossa história, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Abençoa-nos, Deus. Tem misericórdia de nós, que somos pecadores, e muda a nossa história pelo teu poder, no nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé, querido, em nome de Jesus. Nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos clamar, e nós vamos declarar que a nossa casa está autorizada para prosperar, amém? Mas tem algo que é necessário rever, e Deus nos chama, precisamos consertar aqui dentro. É aqui dentro que a gente precisa consertar. Se você estiver com a sua família, tem marido, mulher, filho. Se você estiver com a sua família, chega perto, por gentileza. Fica perto. Se você não estiver com a sua família, chega perto de um irmão, de uma irmã. Mas se estiver com família, nós vamos
louvar esta canção. E se você precisar fazer um concerto, meu irmão, faz hoje. O carpinteiro falou, se tem que consertar, conserta agora, antes de chegar na frente do juiz, porque a sentença pode ser alta demais. Conserta agora. Adore o Senhor do lado da sua família. Se você não tem a sua família, pega a mão do seu amigo, da pessoa que veio com você, e adore o Senhor conosco em nome de Jesus. vida pra sempre reinarás. Casa é lugar de cura, casa é lugar de amor. Venha o teu reino sobre a minha casa, Senhor. Pra sempre reinarás, pra sempre reinarás. E a minha casa está autorizada a prosperar. Pra sempre reinarás, pra sempre reinarás. E a minha casa está autorizada a prosperar. E a minha casa Aleluia. está Bendito. autorizada a prosperar. Amém. Diga assim: eu estou autorizado a prosperar. Quantos receberam a palavra aí? Amém. Glória a Deus. Vamos orar em cima desta palavra. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Quero te louvar, ó Pai amado, porque o orgulho foi vencido na cruz do Calvário por Jesus Cristo de Nazaré. E a tua palavra nos aponta a rota para vencermos toda a altivez, todo sofisma, todo orgulho, toda arrogância, Senhor. Se nos nossos corações há quaisquer uma destas coisas, nesta noite, nós derramamos estas coisas no teu altar, Senhor. Quebra o jugo, Pai. Despedaça a lança, Senhor. Que haja humildade no nosso coração. Que haja humildade para reconhecermos quando nós erramos, quando nós falhamos. E assim, ó Pai amado, vencermos toda e qualquer barreira que haja entre maridos, entre esposas, entre pais e filhos. Senhor amado, que não haja muralhas, ó Pai amado, que sejam levantadas para interromper o relacionamento familiar. Pelo contrário, Senhor, que esta noite estas muralhas caiam por terra no poder e na autoridade do nome de Jesus. Nós acreditamos
que a nossa casa é um lugar de vida, é um lugar de prosperidade, é um lugar de alegria, Senhor. Muitas vezes tem coisas tensas para serem tratadas, mas nós acreditamos na Tua graça e na Tua misericórdia, que o Senhor dos altos céus vai favorecer a nossa casa e a nossa família. Abençoa o Teu povo, abençoa as famílias aqui representadas, que haja um derramar sobrenatural da Tua palavra, da Tua unção, e que a partir destes momentos onde essas muralhas do orgulho sejam quebradas, nós vivamos um novo tempo, para a glória, honra e louvor do nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus, em nome de Jesus.